maravilhosa pauta da noite para celebrar 3 anos de casa. A Unibis Cultural inaugurou no dia 24 de agosto de 2015, trazendo a agenda do turismo numa perspectiva bastante ampliada. A gente fala, evidentemente, sobre a experiência para você, público que quer conhecer esses ambientes e essas potencialidades, mas também falamos para o setor. Falamos para o setor que está cada vez mais encontrando um novo desafio na nova economia do século XXI. Então, semana passada, retrasada, nós tivemos aqui mais de 300 empresas profissionais de operadoras de turismo tentando entender exatamente como narrativas transformadoras como as de hoje trazem para uma experiência das operadoras para que elas possam oferecer para vocês. E hoje a gente traz essa maravilhosa dupla do Paulo e da Adriana, do portal O Que Vi pelo Mundos, para que eles traduzam isso como experiência viva para nós, públicos em geral. Então é um pouco essa nossa narrativa aqui, em diversas áreas, são mais de 30 áreas que a gente trabalha de conteúdos, e com isso a gente vai tecendo essa cidade de uma forma bastante plural e bastante complexa que é. Queria dizer para vocês que nesses 3 anos a gente tem aqui números e indicadores bastante felizes, bastante emocionantes para uma organização centenária na cidade de São Paulo. Para os que não conhecem, a organização ela nasceu em 1915, acolhendo os refugiados da Primeira Guerra Mundial. Ela desenvolve toda a sua atividade na região do Bom Retiro. São mais de 15 mil pessoas atendidas em estados de vulnerabilidade, da criança ao idoso. E com isso, em 2015, ela enxergou que a grande vocação dela para o desenvolvimento humano deveria ter um pilar de cultura instrumentalizado. E é aí que nasce a Unibis Cultural. Então a gente aqui está muito orgulhoso de poder ser parte de uma organização tão longeva e tão sólida e com essa missão de desenvolvimento humano para a nossa cidade. Paulo, Adriana, obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesses 3 anos. Espero que a gente possa construir isso para a nossa cidade. Obrigado, boa noite. Desculpa, eu tinha que convidar o Paulo. Bem-vindo. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos e apresentar o Bruno Assami, que fala muito bem, mas esquece de se apresentar. Bruno Assami é o diretor-geral aqui da Unibis Cultural, e ele é um tremendo agitador cultural, e eu costumo brincar, quando eu apresento o Bruno, que ele conhece 2 pessoas, Deus e o mundo. Ele é um cara que estabelece relações entre as pessoas, que ele faz com que as pessoas conversem e produzam informação. Eu acho que esse microfone aqui está funcionando? Tá, então eu vou falar com esse outro microfone aqui. Bom, hoje a gente está aqui para dar dicas, para conversar, para bater papo sobre viagens transformadoras. Eu queria agradecer muito a presença de todos aqui e queria também agradecer a presença de você que está aí na internet, assistindo esse papo, participando em qualquer lugar do mundo, diretamente da página do Facebook da Unibis Cultural. Mas o que são viagens transformadoras? Bom, eu acho que antes de responder essa pergunta, eu queria dar um depoimento meu aqui. Há cerca de 20 anos, eu fui pela primeira vez para a Índia. Eu já estive 3 vezes na Índia. Na última vez eu estive no começo do ano. E quando eu fui para a Índia pela primeira vez, eu fui gravar um programa de televisão lá, não existia estrada. Nós estávamos indo de Nova Delhi para Agra, onde fica um dos maiores monumentos do mundo, que é o Taj Mahal. E no caminho, eu estava com o cinegrafista dentro do carro, e paramos no lugar para tomar um chá e o toalete e tal, e veio uma moça, uma adolescente, devia ter uns 15, 16 anos de idade, com uma criança no colo. E veio com aquela cara de choro, e eu falei para o Bulhões, o meu cinegrafista na época, que era um cearense porreta, eu falei para ele, grava, Bulhões. Na hora que ele abaixou a câmera, a menina fazia assim, comida, por favor, comida para a criança e tal, não sei o quê. Na hora que o Bulhões abaixou a câmera, ela fez assim. E mostrava a criança e tal, não sei o quê. Naquele instante, eu comecei a me sentir transformado. Aquilo transforma verdadeiramente a gente. A gente não sabe como nem porquê, mas a gente passa por uma transformação. Eu queria perguntar, quem aqui de vocês já foi para a Índia? Bastante gente, hein?
para a Grã-Bretanha? Escócia, alguém? Escócia, pouca gente. E para o Butão? Alguém já foi para o Butão? Tem 2 pessoas aqui, mais alguém? Mais ninguém. Bom, daqui a pouquinho, no processo, na dinâmica do programa, desse nosso bate-papo aqui, nós vamos perguntar para vocês por que vocês escolheram, se houve alguma transformação, para quem foi para a Índia, enfim, para todos esses lugares que acabam mexendo com a cabeça da gente. A ideia hoje aqui é sonhar um pouquinho com vocês. Principalmente em tempos de notícias tão ruins, a mídia falando sempre de coisas negativas, lava-jato, gente presa, gasolina subindo, dólar explodindo. Eu queria começar o programa de hoje trazendo boas notícias para o setor de turismo. O turismo mundial superou as expectativas de crescimento no ano passado, ou seja, em 2017. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, a OMT, no ano passado foram registrados mais de 1 bilhão e 300 milhões de viajantes internacionais, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas andaram pelo mundo, trocando experiências, gerando renda, gerando emprego nos locais para onde foram, por intermédio dessa cadeia produtiva gigantesca que é o turismo. Isso significa que houve um aumento de 7% em relação ao ano anterior, ou seja, de 2016. Para esse ano, a Organização Mundial do Turismo espera um aumento de 5% nos turistas mundiais. Não é pouca coisa, gente. Isso quer dizer que, apesar de todas as crises, de todos os problemas, de todos os sofrimentos, as pessoas continuam andando de um lado para o outro, levando cultura de um lado para o outro, levando renda e levando as ideias delas de um lugar para o outro. E para sonhar um pouco com vocês hoje aqui, eu convidei um time de gente de primeira que leva as pessoas para passearem pelo mundo, para consumirem cultura e gerar cultura onde quer que elas estejam. O meu primeiro convidado tem mais de 20 anos de experiência no turismo mundial. Já trabalhou para o turismo da Namíbia, para o turismo da Tasmânia, foi vice-presidente da Development Council International, a DCI, que é uma das maiores agências de marketing de destinos baseada em Nova York, só para citar alguns exemplos. Em 2016, ele assumiu a direção-geral do Visit Britain, que é o organismo oficial de turismo do governo britânico aqui no Brasil. Ele nasceu na Austrália, mas, na verdade, é um cidadão do mundo, porque ele anda de um lado para o outro o tempo todo. Please, Mr. Malcolm Griffiths, come here. Por favor, Mr. Malcolm Griffiths, diretor-geral do Visit Britain no Brasil. Um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado. Por favor, pode sentar ali ao meu lado. O Malcolm, ele fala com sotaque forte americano, mas eu acho que dá para entender. Bom, minha segunda convidada para esse papo dessa noite é administradora de empresas formada pela Getúlio Vargas, a FGV. Ela se especializou em marketing e comércio exterior e se transformou em uma executiva de sucesso, especialmente na área da gastronomia. Só que, como muitos de nós aqui, ela não aguentava mais o estresse, aquela vida estressante de São Paulo e tal. Fez mestrado em arqueologia clássica na USP e rodou mais de 40 países. A partir daí morou na África do Sul, na Alemanha, na Suíça e na Índia, onde se transformou, virou instrutora de yoga e encontrou seu verdadeiro destino. Hoje ela é feliz, realizando viagens exclusivas para diversos países, como Índia, Nepal e Butão, de onde, aliás, eu acabei de voltar. Daqui a pouco a gente vai contar tudo isso para vocês aqui. Vem para cá, Cristiane Cury, diretora da Indo Asia Tours no Brasil. Obrigado, Cris. A Cris já veio a caráter, como vocês podem ver. Aqui, por favor. Bom, minha terceira e última convidada é muito chique, aliás, como todos os nossos convidados hoje aqui, muito chiques. Ela tem especialização em marketing e hotelaria pela prestigiosa Escola de Hôtellerie de Lausanne, na Suíça, e atua no turismo há mais de 20 anos. Entre diversas marcas de alto luxo e prestígio, representa aqui no Brasil a promoção exclusiva do renomado hotel Georges V de Paris para o mercado brasileiro. Entre outros tantos destinos raros, hoje ela é representante exclusiva do The Brando, no Brasil, que foi eleito o melhor resort do planeta e que fica lá no meio de um atol no Pacífico Sul. É um lugar sensacional. Nós vamos falar sobre o The Brando, que é, sim, do ator Marlon Brando, ele que começou a história, daqui a pouco vocês vão conhecer direitinho.
Ela é carioca, mora no Rio de Janeiro e veio especialmente para falar com a gente hoje aqui do Rio para cá, para falar da Polinésia Francesa e do The Brando. Vem para cá Cristiane Coelho, diretora da América do Sul, do The Brando e da Hidden Doorways. Gente, é um lugar que vocês têm que conhecer. Muito obrigado, seja bem-vinda. Sente aqui, por favor. Eu queria agradecer a presença de todos aqui e dizer que, para a gente explorar essas experiências todas, a gente gostaria, pelo menos eu gostaria de contextualizar um pouquinho por que é que nós escolhemos esse conceito de viagens nesse sentido, como nós estamos falando, transformadoras. Quer dizer, é um conceito clássico de viagens transformadoras, normalmente é ligado a alguma coisa mística, alguma coisa que vai mudar a gente por dentro, mas necessariamente não precisa ser isso. A grande verdade é que ninguém volta de uma viagem do mesmo jeito que foi. A gente volta com mais informação, a gente volta com mais conceito de vida, a gente volta conhecendo outras pessoas diferentes de nós, e essa é uma forma de a gente ter mais tolerância com o outro, porque a gente acha que só aquilo que a gente come, só aquilo que a gente veste, só aquilo que a gente faz é o correto. E, na verdade, se a gente não respeitar o outro, não respeitar o próximo na forma como ele é, a gente acaba se isolando e vivendo como um ovo dentro de uma casca. Bom, esse conjunto, para mim, sempre foi e sempre será transformador. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para os nossos convidados aqui. Vou aproveitar para sentar. Muito bem. Quem na plateia aqui já sentiu essa transformação depois de voltar de uma viagem? Várias pessoas, né? A gente não consegue entender o que acontece, mas é algo que, na verdade, não acontece na hora em que a gente volta, mas, às vezes, leva um bom tempo para que isso se opere na gente. Isso aconteceu comigo a primeira vez que eu fui para a Índia, só me dei conta que eu tinha mudado depois de alguns meses. Enfim, a ficha só foi começar a cair depois de vários meses. Bom, qual foi a viagem que vocês fizeram, começando já o nosso papo aqui, que vocês lembram até hoje e que mudou vocês de alguma forma? Vamos começar primeiro com as mulheres, Malcolm. Então, eu queria a Cris Cury que falasse primeiro qual foi a experiência que te marcou, Cris, e que de alguma forma te mudou. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Bom, gente, vai ser sem graça se eu não falar que é Índia, mas é verdade. Eu viajo desde 14 anos, viajei sempre muito sozinha, mas o dia que eu pisei a primeira vez na Índia, nunca vou me esquecer, 26 de dezembro de 1996, portanto, mais de 20 anos atrás, alguma coisa já tinha começado a acontecer aqui comigo, né? Por querer ir para um país tão diferente. Mas aí, a partir dessa ida para lá, eu sou uma nova pessoa, em todos os sentidos. Tanto que, como o Paulo disse, trabalhei em várias coisas ao longo da minha vida para, finalmente, chegar a fazer uma coisa que eu amo, que é poder compartilhar aquilo que eu gosto tanto da Índia. Então, não tem dúvida que a minha viagem mais importante, mais transformadora, foi a Índia. Mas eu morei na África do Sul e também vivi lá durante o Apartheid, nos anos 85 eu fui para lá, então também foi uma grande experiência de vida, aprendi demais. O Apartheid que ela se refere é a política de segregação racial que havia na África do Sul antigamente. Cris Coelho, e você? Qual foi uma viagem que lhe transformou a vida? Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Eu não deveria falar isso, né? Eu vou ter o tempo aqui de falar de Polinésia, mas eu não posso mentir que a Índia foi um destino que me enlouqueceu. Eu já fui à Índia 2 vezes e a primeira vez que eu fui foi há 4 anos e meio atrás. É um lugar que me encanta e que definitivamente fez uma mudança, uma transformação muito grande na minha vida, e a segunda vez que eu fui à Índia também tive uma transformação muito grande. Agora, é claro, como a África do Sul é um destino encantador, a Polinésia nem se fala, é um destino mágico, um destino super romântico, super natureza, é encantador pela própria natureza. Então, mas, assim, em termos de transformação, realmente eu não posso negar que a Índia foi incrível. Desculpa. Não, é opinião própria, que é absolutamente democrático. Malcolm, e você, alguma viagem que lhe transformou? Enfim? Para mim é Índia, né? Não conheço a Índia, mas com certeza eu vou viajar. Não, para mim, eu acho que é a primeira vez eu viajei aqui no Brasil. 10 anos atrás, uma década.
Desculpa, meu português não está perfeito, só eu espero vocês me entendem. Mas eu tinha um sonho para fazer meu aniversário 30 anos aqui no Brasil, no Rio. Em 18 meses antes, eu comecei minhas aulas em português em Nova York. Então, eu viajei aqui em outubro de 2018, né? E eu peguei um curso imersão da língua em Salvador, da Bahia. Meu Deus. Eu acho que eu deixei meu coração lá. Vejam que coisa interessante. É um australiano que morou muito tempo na Grã-Bretanha e que se apaixonou pela Bahia, bichinho. Quer dizer, esse tipo de transformação é que é para interessante. mim, quando você é estrangeiro, você está pensando sobre o Brasil. Acho que Salvador é uma experiência autêntica. Acho que é Brasil verdade. Então, adorei. Depois de 2 semanas lá, eu viajei ao Rio de Janeiro para celebrar meu aniversário. Então, eu disse, meu Deus, eu amo o Brasil. Então, eu voltei no próximo ano. E continuei minhas aulas em Nova York com minha professora lá. Voltei. Uma década mais tarde, agora eu moro aqui no Brasil. Então, acho que essa primeira viagem aqui, eu mudei a caminho da minha vida. E olha que coisa interessante. Apesar das nossas mazelas, apesar das crises políticas, apesar de todos os problemas, da corrupção, enfim, de tudo que a gente passa no Brasil, mudou a vida de um estrangeiro para cá. Na verdade, essa é a melhor propaganda que ele pode fazer do país. É uma propaganda autêntica, né? E aproveitando o gancho do que ele está falando, olha que dado interessante. Segundo o Ministério do Turismo, no ano passado o Brasil bateu recordes de visitantes estrangeiros, ou seja, pessoas que vieram conhecer o Brasil por qualquer motivo, pelo exotismo, enfim, por qualquer motivo que seja. E o mais interessante é que no ano passado não houve nenhum grande evento no Brasil, como, por exemplo, a Copa ou os Jogos Olímpicos, né? E isso é uma coisa interessante porque, quando há grandes eventos esportivos do Brasil, normalmente a visitação estrangeira cresce muito. Isso é o que se chama de legado dos Jogos Olímpicos ou legado da Copa do Mundo. Eu sei disso porque eu trabalhei como consultor de comunicação para a Copa do Mundo aqui no Brasil. E as pessoas acabaram vindo para o Brasil num segundo ano e num terceiro ano, e acabou gerando uma onda que até hoje se perpetua, apesar, eu repito, da violência que a gente tem aqui no Brasil e dos nossos problemas. Bom, mais um dado legal. O site Momondo, não sei se vocês já ouviram falar, o site Momondo, que foi fundado na Dinamarca em 2006 e que opera em 35 países em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, fez uma pesquisa sobre a evolução dos hábitos de turismo. Perguntou quais temas estimularão os viajantes nos próximos anos e os resultados foram os seguintes. Em primeiro lugar, destinos inexplorados, ou seja, as pessoas querem visitar destinos inexplorados, destinos únicos, autênticos. Segundo lugar, o que a gente estava conversando agora nos bastidores, turismo culinário autêntico. E, em terceiro lugar, viajar é conquistar. Aí só um pequeno testemunho. Quando eu trabalhava em Londres como correspondente de TV, um final de semana eu estava de folga, depois de muito tempo, porque lá a gente trabalha muito, e eu resolvi ir para a Itália, na verdade, para o sul da Itália, para Nápoles, num lugar chamado Mami Camilla, que era uma pousada que tinha ali e tal. Depois eu fiquei sabendo que essa pousada Mami Camilla era um lugar muito conhecido e frequentado por americanos e europeus que iam para lá para aprender a cozinhar com quem? Com a Mami Camilla. E o mais legal era que, quando eu cheguei numa sexta-feira à tarde, a recepção absolutamente vazia. Ninguém para receber. Eu estava vindo de Londres para lá. Aí eu vi um barulho no fundo, assim, eu fui entrando, estava toda a família sentada à mesa, comendo na bela pasta, na bela macarronada. E eu parado com a mala, assim, olhando, e aí as pessoas conversando, italiano, comendo, tal, não sei o quê, nem deram bola para mim. Em algum instante, um falou assim, o que é? Aí eu falei, não, eu tenho uma reserva aqui e tal. Ele fez uma cara tipo, mas logo agora você chega que a gente está comendo? Aí ele falou assim, já mangiare? Eu, quero mangiare? Sentei e comi com eles à mesa. Quer dizer, isso é uma coisa única, né? E que muda um pouco a cabeça da gente à medida que a gente vê essa receptividade que as pessoas têm com a gente lá fora. Agora,
O Malcolm, do Visit Britain, eu queria saber um pouquinho sobre essa questão dos destinos poucos conhecidos dos brasileiros. Eu estive agora numa parceria com o Visit Britain, no ano passado, visitando vários lugares do Reino Unido, da Inglaterra, dentre eles a Escócia. Eu queria que você falasse um pouquinho da Escócia, quer dizer, o que é que tem para as pessoas conhecerem na Escócia, além de malte e whisky, quer dizer, além de lá beber whisky. Por que as pessoas têm que ir para a Escócia? Que é um destino pouco conhecido. Quantas pessoas aqui para a Escócia? Bom, aqui tem Ótimo. bastante, hein? Obrigado. Que bacana. Com certeza, todo mundo sabe a associação entre whisky com a Escócia. Você pode pegar os passeios, as destilarias, e aproveitar o melhor whisky do mundo, né? Claro. Mas, com certeza, a Escócia tem mais só de whisky. Tem muita história. Meu Deus, desde a era de medieval, né? Tem muita oportunidade para conhecer a cultura diferente do que aqui. Essa é uma primeira motivação para brasileiros para viajar ao Reino Unido, para experienciar uma cultura bem diferente do que aqui. Tem cidades bem animadas também. Edimburgo, você visitou. Edimburgo é a capital da Escócia. A capital da Escócia. É bem histórico, muito linda, né? Tem o Castelo de Edimburgo, tem as bairros bem autênticas da Escócia, mas a outra cidade, só 1 hora de trem de lá, é Glasgow. Glasgow é a maior cidade da Escócia, mas é bem diferente. É uma cidade cheia de universidades, tem muita energia por causa disso. É bem urbano também. É uma experiência diferente, mais moderna. Eu queria dar uma informação que é legal que eu descobri lá. Por exemplo, a grande parte da água de toda a Grã-Bretanha vem da Escócia. Você sabia disso? Na verdade, é o celeiro de água de toda a Grã-Bretanha. Né? Sim, agora, aqui, vocês assistiram a séries no Netflix Outlander? Você sabe? Yes, uma pessoa, ótimo. Nosso público é eclético. Outlander é uma série no Netflix, acho que a 3ª temporada vai começar logo, mas primeiro, assim, Mas agora, meu Deus, tem... Essa série é gravado. Né? Na Escócia. E agora tem passeios para todos os lugares. Você vai ver na televisão, né? Então, pop culture também é uma área, a Escócia é uma parte agora. Eu já aprendi hoje a vestida de noiva da Meghan Markle. Você pode visitar e ver a vestida em Edimburgo, acho que próximo ano, por 4 meses, junho até outubro. E quem já foi para a Escócia, ou enfim, para aqueles lados lá para cima, deve ter percebido que a gentileza das pessoas é diferente de Londres. É completamente diferente de Londres. O sotaque é diferente. Eu falo inglês com certeza, mas às vezes quando eles me falaram, mas gente, qual língua você está falando? O sotaque é diferente, eles falam de forma diferente, a receptividade é diferente, o timing deles é diferente. E um dos passeios que eu mais gostei que eu fiz lá foi quando nós fomos para as Highlands, que são as terras altas, e nós fomos conhecer um lugar chamado Glencoe, que é o ponto mais alto de toda a Grã-Bretanha, não é só da Escócia. Mas acho que na Escócia. Da Escócia é o ponto mais alto, seguramente. E é engraçado porque, na época que o mundo ainda era um grande continente chamado Pangeia, quando rachou no meio e descolou, foi a Escócia para um lado, que virou Glencoe, e do outro lado é o Canadá. Então você encontra coisas absolutamente idênticas, tanto em Glencoe, na Escócia, quanto do outro lado no Canadá. Quer dizer, rachou de um lado para o outro. E o engraçado é que quando nós fomos com o guia, o motorista do nosso carro, ele estava com kilt, o kilt é aquela saia tradicional, e ele já tinha morado aqui no Brasil. E tinha namorado, inclusive, uma brasileira. E ele ia contando histórias, os casos, os contos, e ele fazia sonoplastia. Então era muito engraçado. Porque ele andava lá e falava assim, então, quando estava... Isso em inglês. Aí o pequeno soldado foi lá e marchou. E aí tinha o gigante e tal, e falava assim, vou matar você. Quer dizer, não dava nem para dormir, porque era muito engraçado.
Ele ia contando as coisas no carro e a gente ia se divertindo. Mas, enfim, eu sugiro que as pessoas que já conhecem Londres, e, enfim, os destinos mais clássicos, vão conhecer a Escócia, porque é um destino... São 4 horas e meia de trem, de Londres até Edimburgo. É muito fácil e eu sugiro que vocês façam isso de trem, porque é extremamente interessante, é um destino inexplorado, poucas pessoas conhecem, além da culinária ser muito boa, da gastronomia ser sensacional. Mas falando em destinos inexplorados, eu acabei de voltar agora, no começo do ano, do Butão e da Índia. Foi a terceira vez que eu fui para a Índia, como eu falei para vocês agora há pouco, e a primeira vez que eu fui para o Butão. Cristiane Cury, o que são a Índia e o Butão? Antes que você responda o que são a Índia, antes que você responda isso, 2 lugares me impressionaram muito desta vez. Que foi, na Índia foi Rishikesh, que foi o lugar onde os Beatles se iluminaram e escreveram All We Need Is Love, né? Um lugar espetacular. E Varanasi, onde todo o indiano gostaria de morrer e de ser cremado. Eu queria pedir para o Alan rodar o vídeo número 1, que é justamente o vídeo de Rishikesh. Aí vocês vão ter uma ideia do que é esta cidade, Rishikesh, na Índia. Ele já está colocando lá o vídeo para fazer. Aumenta um pouquinho, por favor.
Bom, eu nunca imaginei que o rio Ganges pudesse ter água dessa cor e fosse limpo, né? Eu queria que você falasse um pouco de Rishikesh, porque a Índia é uma completa loucura, né? Você vai para lá de uma forma e volta a outra. Cada vez que você volta diferente, né? O que é Rishikesh? Bom, ainda bem que você só resumiu para só Rishikesh, é mais fácil. Bom, Rishikesh é conhecido como a capital mundial do yoga, e como vocês viram, fantástico o vídeo, está perfeito. Você tem uma infinidade de diferentes ashrams, que são comunidades onde a gente pode fazer yoga, aprender a meditar, fazer cursos de massagem. Então, é uma opção para as pessoas irem. É um lugar da Índia, que é o menos barulhento, apesar de que vocês viram que nunca é muito silencioso, né? Então, sempre tem uma buzininha, mas a gente tem muitos lugares que a gente faz a pé, então é um lugar mais tranquilo, e é o lugar que a gente escolheu para terminar a viagem. A gente normalmente termina a viagem lá, justamente para dar a chance das pessoas olharem mais para si. Então, para mim, Rishikesh é o meu lugar de retiro, foi o que eu propus para esse grupo que eles foram, e é um lugar, assim, eu acho que é para ir para dentro mesmo, aproveitar o Ganges. Tem todo esse lado de você poder aproveitar também a parte de aventura. Então, vocês viram o rafting que a gente fez, que é fantástico. E o Kiko, o Francisco, que falou ali, e agora eu estou vendo que a Marisa também está aqui, estava comigo nesse grupo, nesse rafting, também falou ali no vídeo. Mas o Francisco, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho que tem a ver com essa coisa de transformação, viagens de transformação que a gente está falando. Ele não queria pular de jeito nenhum. Ele falou, não vou pular, não. Mesmo vendo que era limpo, ele falou, não vou tomar um banho no Ganges. Só que daí, a gente descendo no rafting, e exatamente num dos rapids, que é correntezas, que se chamava Power of God, o poder de Deus. Esse menino desapareceu na água. Deus deu uma empurradinha nele. A Ganga, não sei se vocês sabem, Ganges é Ganga. Ganga é uma deusa. É uma deusa que vem para a Terra. Ela é tão poderosa, ela vem destruir todos os males. E ela é tão poderosa, que ela tem que passar pela cabeça de Shiva, através do Shiva, que é um outro deus, não posso entrar nisso, para poder não destruir tudo de vez. Então, ela tem essa coisa de limpar os caminhos, de liberar. Por isso que as pessoas querem morrer em Varanasi, ser cremada lá e jogada cinzas no Ganges. Mas a gente tem o Ganges limpo em Rishikesh, a gente também vê cremações mais afastado. E o que aconteceu com o Kiko naquele dia foi exatamente isso. Ele não queria, ele tinha uma resistência. E, Marisa, é verdade ou não que depois ele falou, foi a coisa mais incrível que aconteceu para mim? Quando a gente fez uma reunião, o fechamento do grupo, que a gente sempre faz, ele falou, foi o momento mais importante. E olha só, era o aniversário dele. Era o dia do aniversário dele. Foi incrível. Ele perdeu o sapato, que era um Crocs, e aí sobrou um Crocs, e ele não tinha outro, foi muito engraçado. Aí depois ele pegou e jogou o Crocs, e o guia do barco falou, como você fez isso? O seu foi por acaso. E eu, tão louca, falava assim, será que a gente consegue achar o Crocs do menino? Eu tão preocupada com ele. Mas, assim, Rishikesh é essa própria transformação. Então, obrigada por ter colocado isso. A Índia, como um todo, na minha opinião, é uma transformação de vida, é uma transformação para mim. Foi uma transformação na minha vida, e como Paulo disse, toda vez que a gente vai lá, a gente aprende mais alguma coisa, mas Rishikesh tem essa coisa ainda mais profunda. Essa né? força, né? Bom, daqui a pouquinho Deixa eu só falar uma coisa, aproveitando que a Cris vai falar em seguida, ela representa um hotel que é lá em Rishikesh, que é o Ananda de Himalayas, que é um dos mais maravilhosos que existe lá. A gente volta daqui a pouquinho para a Índia, para Varanasi, para o Reino do Butão, mas daqui a pouquinho a gente fala, lá no Himalaia, tal, porque agora nós vamos lá para o meio do Pacífico Sul, para o meio de um atol, onde eu tive agora no ano passado também, e é um dos lugares mais apaixonantes e mais malucos que eu já conheci em toda a minha vida. Eu já tive mais de 70 países no mundo e nunca tinha visto nada igual. Foi realmente muito transformador para mim. Eu estou falando da Polinésia Francesa, eu estou falando do Tahiti. Alguém aqui já esteve no Tahiti? 1, 2, 3 pessoas de sorte, todo mundo quando puder, eu acho que tem que ir para lá, porque é algo absolutamente maravilhoso. Vocês têm ideia de onde fica o Tahiti? Sem vocês que foram, não vale. Vocês têm ideia de onde fica o Tahiti? Mais ou menos? Não. Eu queria que a Cris Coelho explicasse um pouquinho onde fica o Tahiti,
onde fica a Polinésia Francesa. Na verdade, o Tahiti é apenas uma das 118 ilhas e atóis que existem na Polinésia Francesa. Fala um pouquinho do teu destino. Que fica na Oceania, né? Logo ali, logo, só 12 horas até Los Angeles e depois mais 8 horas até Papeete. Papeete é o hub, né? É a ilha que centraliza o acesso às outras ilhas, as 128 ilhas. Nem todas são visitáveis, nem todas têm hotelaria, mas muitas delas sim. E o The Brando, ele fica num atol, no meio do Pacífico. Ele fica, na verdade, você chega num jato particular da ilha, que fica a 20 minutos de Papeete. Do e ele é um de atol. Faa, né? No aeroporto de Faa. Tem 3 A's, é Faa, o nome do Faa. E é um atol incrível, o atol inteiro é da família do Marlon Brando ainda. Ele foi para lá fazer o último filme, se apaixonou pelo lugar, por um motivo bastante óbvio, se apaixonou por uma Polinésia, e lá ficou e lá morreu. Constituiu família, a família dele até hoje está lá, alguns deles ainda estão no resort, fazem parte lá do staff. O atol é da família, entretanto o resort não. Então, The Brando, a sensação que você tem é que você está realmente num pedaço de terra perdido num paraíso, cercado daquele azul incrível, que você pode jurar que é um Photoshop, mas não é. Você se belisca para ver se aquilo é real. E o lugar é muito impressionante em termos de natureza, é muito exuberante. A sensação que você tem é que você é um grão de areia, né, no meio de toda aquela água, no meio de toda aquela areia. E você... Eu acho que você se percebe, em termos de transformação, o quanto você é pequeno, né? O quanto tudo é tão infinito, né? Em termos de natureza, de água, de terra, de beleza. E você, quando você se vê sozinho no meio de um pedacinho de terra ali, como eu imagino que o Paulo vai mostrar como que é o atol. Você vê a exuberância disso tudo. Eu queria só complementar uma coisa. Ela falou que é muito tempo de voo, de fato é muito tempo de voo, mas a American Airlines inaugurou um voo no começo do ano que faz escala em Los Angeles, em parceria com a Air Tahiti Nui. Exato. Então, eu acho que interessante seria, para quem puder, fazer uma viagem casada. Quer dizer, ir para Los Angeles, ficar 2, 3 dias lá e depois fazer a viagem até o Tahiti. Mas agora melhorou, porque antigamente você ia pela Latam, na verdade pela LAN Chile. Então, o caminho era São Paulo, Santiago do Chile, Ilha de Páscoa, Papeete, né, que eles falam Papeete lá. A questão é que, quando você pousava na Ilha de Páscoa, e eram 2 voos semanais só, quando você pousava na Ilha de Páscoa... Hoje é um só, pior. Hoje é um só, porque entrou a concorrência da América. Exato. Mas se tivesse o tempo fechado na Ilha de Páscoa, você ficava lá na Ilha de Páscoa, não dava para ir. Então, era uma grande aventura, aliás, maior do que isso, né? Mas Paulo, se você me permite, claro. Em termos de facilidade, hoje o que a gente está percebendo no mercado brasileiro é que o Tahiti está voltando muito, com muita força, e a facilidade dessas rotas novas, como a American Airlines. Hoje tem essa facilidade dos voos da American fazerem code share com a Air Tahiti e você fazer essa conexão através de Los Angeles ou uma combinação com New Zealand e ainda Austrália, e que são destinos que, para a gente, é um pouco exótico ainda, né? New Zealand, a gente ainda fala, poucos conhecem também, se você perguntar. Eu própria tenho muito desejo de ir, já fui à Polinésia e não tive essa oportunidade. Mas é uma rota também que está bastante facilitada com essa voo da Air Tahiti. Eu queria complementar um pouquinho. O The Brando, ele fica no atol chamado Tetiaroa. Ele comprou esse atol da família real lá, quando ele foi gravar, se apaixonou perdidamente e botou na cabeça que ele ia construir um resort por lá e construiu uma coisa que é um pouco além de um resort, quer dizer, não é exatamente um resort. O dado aqui é que ele foi inaugurado em 2014, após 10 anos em obras. Você sabia disso? 10 anos em obras. Fazendo 4 anos agora esse ano. E ele foi inaugurado em 2014, em 2016 ele ganhou como o resort mais ecológico do mundo. E aí eu dou meu testemunho, por que o resort mais ecológico do mundo? Porque ele tem, dentre outras coisas, eu vou citar poucas coisas. Quando você chega lá,
você recebe um creme bronzeador, um protetor solar, que foi desenvolvido por uma estação científica que existe no atol e que foi criada especificamente para isso e que é muito concorrida por cientistas do mundo inteiro, fazem fila para poder ir estudar lá. E esse protetor solar ele foi desenvolvido especificamente para não agredir os corais que tem lá. Quer dizer, é uma coisa sensacional, é verdadeiramente ecológico. Outra coisa que me impressionou profundamente, todo o sistema de ar refrigerado, de ar-condicionado do hotel, é a base de uma bomba com canos que eles colocaram a quase 1 quilômetro de profundidade, 970 metros, se não me engano. Eles puxam água gelada a 4 graus lá de baixo, refrigeram todos os bangalôs, os restaurantes da ilha e devolvem lá para baixo. Eu fui ver a estação que eles construíram para fazer isso. É algo absolutamente impressionante. É uma coisa absolutamente... E o combustível também que abastece a ilha é todo feito à base de óleo de coco. Exatamente. Não Muitas tem um combustível frutas, poluente. legumes, eles produzem lá, outra parte vem da França, o que é um bom sinal também, porque tem muita coisa gostosa na França. E o que mais Tem também um mel muito famoso. O mel de lá é muito famoso. Que é o mel de Tetiaroa, que é incrível. E toda a energia produzida lá é também a base de energia solar. Então, eles construíram um aeroporto específico só para levar os turistas para o hotel e voltar. E ao lado das pistas tem milhares de painéis solares. É uma coisa impressionante. Você ficou quanto tempo lá já? Eu fui uma vez, vou essa segunda, em breve, se Deus quiser, e fiquei 3 noites. 3 noites. Agora, é muito legal porque, assim, de dia, na verdade, é o sistema all-inclusive, né? Você paga um valor, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e tem tudo incluído, champanhe, enfim, todas as coisas e tal. Mas o que é legal é que de dia você mergulha com tubarões-baleia, os maiores animais do mundo, com organismos específicos, autóctones de lá, e de noite você vai para um restaurante Guy Martin, 2 estrelas Michelin, não sei se já passou para 3. 2 estrelas Michelin. Então é uma coisa absolutamente maluca, porque de dia você está de calção de banho e vai para qualquer lugar que você queira lá, e tudo muito organizado. E o mais interessante, são 36 bangalôs, é isso? 35. 35 bangalôs. E mesmo que os 35 estejam totalmente lotados, você anda pela ilha e tem a sensação de que você está absolutamente sozinho. Que a ilha é sua. Que a ilha é absolutamente sua. Quer dizer, é uma coisa... Bom, claro que tudo isso tem um preço, né? Está tudo incluído, não é barato, mas vocês imaginam a infraestrutura que existe para ir para lá. Agora, as pessoas acham que o Tahiti é só para a lua de mel, e não é. Não é só para a lua de mel. É verdade, as crianças são super bem-vindas. Como o Paulo falou, eu tenho uma equipe de biólogos na ilha, que vive na ilha, são 80 biólogos, e existe também um programa, uma programação muito extensa para as crianças. Eles têm um Lagoon School, então tem toda uma programação super extensa, toda voltada para a natureza, né? Não existe PlayStation lá, lógico. Né? Então, todas as brincadeiras deles, das crianças, são junto à natureza, com os biólogos, instrutores biólogos. Então, tem muita atividade para criança. E é multigeração também. Então, desde do vovô à criança, todos os segmentos são muito comuns, você vê assim na ilha. O brasileiro ainda não tem muito esse hábito. Ele identifica esse destino ainda como lua de mel. Até talvez pela distância. Mas o europeu e o americano já têm esse hábito de viajar muito com filho pequeno. Então, é uma coisa comum de se ver por lá. Eu fui para lá a convite do governo por conta de uma campanha que eles estavam fazendo que chamava-se Take Me to Tahiti, inclusive com a energia humana que eles falam lá, tal, muito forte. Na época eles levaram 20 jornalistas e blogueiros do mundo inteiro, tinha gente lá do Canadá, dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar, e para orgulho meu só estávamos eu e a Adriana Reis, que é a jornalista que também coordena esse evento todo, e nós brincamos na época com o pessoal do governo da França, que nos fez a ponte, e era para escolher 3 casais no mundo inteiro para levar para lá, para poder mostrar o que é o Tahiti. E nós brincamos com eles, falamos assim, nós vamos colocar um casal brasileiro lá, e colocamos. Quem ganhou foi um casal chamado Helder e Fana, um casal do Rio de Janeiro, inclusive, não sei se você chegou a conhecê-los, e, enfim, uma experiência absolutamente fantástica. Bom, vamos em frente. Londres e a Grã-Bretanha, há muito tempo, era conhecida pelo fish and chips, né? A batata frita com o peixe frito. Hoje em dia é muito mais do que isso, né? Hoje tem
experiências que transformam as pessoas lá, enfim, são muito cosmopolitas, né? E um dado que é interessante é que, apesar da alta da Libra e do dólar e do euro nesses últimos meses, muito influenciados, inclusive, pela questão das eleições, o número de brasileiros aumentou muito para a Grã-Bretanha. Também tenho orgulho de ter participado disso, de ter mostrado um pouquinho da Grã-Bretanha na parceria que nós fizemos com vocês. Vocês esperam que em 2018 estes números aumentem ainda mais. Por quê? Interessante. Eu acho que é por causa Grã-Bretanha, especialmente lugares como Londres, Liverpool, cultura pop, né, como as séries de televisão como Outlander, Downton Abbey e esporte, Premier League, futebol. Todo mundo adora, especialmente aqui no Brasil. Acho que tem uma conexão com a cultura britânica. Então, porque ele está falando isso por causa do Charles Miller, que trouxe futebol para o Brasil, e hoje nós vamos sortear uma bola daqui a pouquinho, que ele trouxe lá na Inglaterra. E também, acho que também a família real, né? Leva seu mais se você assistir Casamento em maio, entre Harry e Meghan. Sim, acho que todo mundo, né? Então, acho que na mente dos brasileiros tem essa, como fala, essa desejo, para viajar lá. Então, com certeza durante 2016, acho que no final de 2015, a crise foi difícil, complicado para nós. Com certeza a Libra foi muito alta, e também por causa da crise aqui, a confiança do consumidor caiu. Então, os números de visitantes do Brasil também caiu. Mas 2017, com certeza, foi um ano muito forte para nós. Então, eu tenho os números aqui. No ano passado, nós tínhamos 244 mil pessoas. E acho que é bem interessante. 49% significa as viagens de lazer aumentou. Então, acho que por causa a Libra caiu, por causa do Brexit, né? Então, a economia aqui melhorou. Então, criar uma condição, brasileiros falam, ok, acho que agora eu quero visitar. E acho que por causa da cultura britânica, você vê na televisão, os filmes, música, é sempre na sua mente, eu acho. Então, sempre, it's always on your mind. Agora, então, desta vez, eu conheci 2 destinos lá, que foram Bath, em Somerset, e a região dos lagos, que é o Lake District, que eles falam na Cúmbria. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um desses 2 destinos, levando em consideração que Bath é uma antiga colônia romana, com água sulfurosa, e que você tem a nítida sensação, quando você entra na cidade, que você está voltando ao Império Romano. Fale um pouquinho de Bath para a gente. Bath é uma cidade patrimônica histórica. Sorry, it's United Nations World Heritage listed city. É patrimônio mundial. Desculpa. Então é uma cidade pequena, muito linda, muito fácil para visitar. Só 1h30 de trem de Londres. Muito rápido para ir de Londres para lá. Muito rápido. É como uma fairy tale, eu acho. Também, você sabe a autora Jane Austen? Ela morou lá, ela escreveu muitos livros bem famosos lá também. Tem um museu de Jane Austen. Se você é uma fã de literatura, especialmente literatura britânica, eu visitei lá com uma jornalista que gosta muito de Jane Austen. Para visitar Bath, uma visita transformada. Ela visitou o museu de Jane Austen. Então, essa é uma casa de Jane Austen também. E ela falou, meu Deus, aqui, Jane Austen, ela morou aqui, meu Deus. Então, ela hospedou um apartamento que Jane Austen morou também. Então, ela me falou, eu estava na minha cama, meu Deus, eu estou na mesma quarto que Jane Austen dormiu. É uma cidade realmente encantadora, pequena, dá para fazer em 2 dias, ir e voltar, muito interessante. E a região dos lagos? Sim.
A região dos Sim, lagos. Lake District é bem diferente. Também tem uma associação com literatura britânica, com Beatrix Potter. Mas esse lugar a vista é bem diferente. Diferente do que as Highlands na Escócia. As terras altas. Mas tem uma área, uma parque nacional, cheio de lagoas, montanhas. Acho que ambiente selvagem, né? Wild, muito selvagem. Parece que você está entrando num conto de fadas. São casinhas pequenas, muito bonitinhas, muito decoradas. Sim. E fica lá, nessa região de Grasmere, o maior lago da Inglaterra, que é o lago de Windermere. Sim. Windermere. Windermere. Você tem no correio? Não? Windermere. Windermere. Bom, dá a impressão que você vai topar com o Robin Hood a qualquer instante, na hora que você está andando por lá. É um negócio muito legal. Bom, do interior da Inglaterra, vamos voltar para a Índia, Cris. Vamos lá conhecer Varanasi, que a gente falou agora há pouco, onde todo hindu gostaria de morrer. Eu pediria que nosso colega rodasse o vídeo número 2 sobre a cidade de Varanasi, que é uma das coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida, e depois a Cris vai dizer um pouquinho sobre... Bom, deu para perceber que o rio Ganges aí é um pouquinho mais sujo do que Rishikesh. Varanasi... Cris, por que é que tem que conhecer Varanasi? Por que as pessoas têm que ir, apesar daquela loucura, daquela balbúrdia, de tudo estar fora do lugar, por que é que as pessoas devem conhecer Varanasi? Aqui eu tenho mais gente que foi para Varanasi. Então, Varanasi é a cidade mais antiga da Índia, viva. A Índia tem mais de 5.000 anos de história. Começou no Vale do Rio Indo, só que depois de essa região virou desértica e as pessoas migraram para o Ganges. E de todas as cidades à beira do Ganges, Varanasi é a mais antiga delas. Então, com história de mais de 4.000 anos seguidas. Então, existe essa tradição que morrer lá e ser cremado, vocês viram cenas de cremação, você não voltará nunca mais. Então, esse é um local. Então, realmente, é forte, não é todo mundo que gosta, porque é um lugar difícil. As pessoas vão lá, muitas pessoas vão lá para morrer.
E, por outro lado, a gente todo dia vai de manhã no Ganges ver o dia nascer. Eu acho que, mais uma vez, são as lições da Índia, das transformações. Para eles acreditam em reencarnação. Então, o dia nasce e as pessoas acabaram de morrer. Vida e morte acontece o tempo inteiro. Com todos esses anos de Índia, eu não tenho o menor medo de morrer, não me preocupo com isso, e eu tenho certeza que veio muito dessa minha convivência e aprendizado pessoal que eu tive, transformação que eu tive com a Índia. Então, mas às vezes as pessoas falam: eu não quero ir para... Ela estava falando aqui na paralela, não quero ir para Varanasi por conta de tudo isso. E aí tem Rishikesh, que a gente viu antes, que é muito mais light, né? Que é mais tranquilo para se visitar. São coisas diferentes. Eu aconselho descansar em Rishikesh, mas em Varanasi não. Varanasi é você abrir o teu tudo, teu coração, teus olhos, tuas sensações todas, né, Paulo, para aquela realidade da Índia, do hinduísmo, que é muito diferente. É que, na verdade, a Índia tira você da sua zona de conforto. E quando você volta, eu brincava, na primeira vez que eu fui para a Índia, quando as pessoas reclamavam do Brasil, eu falava: você não foi para a Índia. Hoje, na verdade, a Índia evoluiu muito mais do que nós. Lembrando aquela conversa lá no início do nosso papo aqui, quando eu fui a primeira vez quando eu fiz a primeira vez Delhi Agra, não existia estrada. 180 quilômetros se levava 7 a 8 horas, porque simplesmente as estradas desapareciam, tinha macacos passando na frente, elefantes, ursos, era uma coisa absolutamente louca. Nessa última vez que nós voltamos, eu fiquei surpreso, porque tinha uma autopista, uma highway, de Delhi para Agra. E agora, a gente fez ainda, que vocês não fizeram da outra vez, ainda estava demorando 4 horas. Agora está fazendo em 2 horas e meia, porque eles estão fazendo acessos melhores a cada vez. Então, realmente, cada vez, eles estão muito evoluídos. Os aeroportos da Índia são muito melhores que os nossos. São todos novos aeroportos. A né? Índia tira a gente da zona de conforto. Números. A Índia tem, ao todo, 36 patrimônios da humanidade e 103 parques nacionais. A Índia tem, hoje, quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tem um dado curioso que eu peguei aqui. Só em 2018 nasceram até agora, hoje, quase 20 milhões de pessoas. E o interessante, a Índia é 1/3 do tamanho do Brasil e tem mais de 6 vezes a população. Então, dá para imaginar, quem não foi, quem não conhece, a loucura que é o trânsito, a loucura que é a densidade demográfica. E eu brinco que, às vezes, quando você precisa ir no banheiro no matinho, é difícil ter um matinho que não tenha ninguém, né? Porque está sempre cheio de gente. Isso mesmo. A Fabi, a gente teve esse problema de procurar um lugar que a gente pudesse usar, que não tivesse ninguém. Mas o turismo aumentou muito nos últimos anos por conta do visto eletrônico, né? Fala rapidamente do visto eletrônico. O visto eletrônico fantástico. Você entra online no site da Índia e você faz, quem vai viajar fica menos de 60 dias, totalmente online. Você coloca todas as suas informações, sua foto, seu passaporte, e manda os documentos e recebe de volta. É um país tão impactante que você tem que ir, é diferente, é uma coisa única, muda você mesmo que você não queira. Bom, mas tem que ir de mente aberta, senão a coisa não funciona. Em compensação, do outro lado do mundo, lá na Polinésia Francesa, a população das 118 ilhas e dos atóis não passa de 270 mil pessoas. Só para vocês terem uma ideia, é um pouquinho menos do que toda a população do Guarujá, aqui no litoral de São Paulo, que é 290 mil pessoas. Então, é absolutamente uma coisa maluca. Mas a cultura é absolutamente preservada, os rituais são únicos, as pessoas são absolutamente gentis, as águas, sem falar das águas, absolutamente transparentes e tal. Eu não fui para Bora Bora, né? Quero voltar para lá para ir para Bora Bora e fazer algumas outras cidades que tem por ali, mas eu tive o privilégio de ficar lá no Brando, que mais do que um luxo é algo, é um exemplo de luxo ecológico verdadeiro. Aqui no Brasil, os bancos costumam falar de luxo, de ecologia, dessas coisas, mas é para descarregar o imposto de renda. Lá eles ganharam muito dinheiro fazendo a ecologia do jeito que tem que ser feita, né? Inclusive, um ponto que a gente não comentou é que lá todas as vilas são de praia, não é? Então, não existe aquele bangalô tradicional da Polinésia sobre a água, que você olha e impacta, né? Aquele fila de bangalô um atrás do outro. E Bora Bora é cheio disso, é lindo, lindo. A cor da água de Bora Bora realmente é impressionante e imbatível. Mas no Brando, não.
O Brando é uma pequena ilha, né? Ou, como eu falei, é um atol, são 13 ilhas, e o resort inteiro fica num pedacinho de ilha só. Então, você vê vilas de um lado e do outro, todas de frente para o mar, mas todas vilas de praia. Então, foi uma das... o Marlon Brando ele participou do conceito do resort, e foi uma das coisas que, para ele, era muito importante nessa negociação. Foi que o resort fosse sustentável e que, por causa disso, também não houvesse o bangalô sobre a água. E tem uma coisa interessante que eu descobri lá, desculpe, que, além dele se apaixonar e se casar por uma polinésia lá, ele se apaixonou por diversas outras. Então, ele tem mais de 30 filhos por lá espalhados, com o sobrenome Marlon Brando. É uma coisa absolutamente impressionante. Agora, o que todo mundo acha que está querendo saber, Cris, é quanto custa essa brincadeira. Quer dizer, você tem uma ideia de preço, quanto é que custa mais ou menos, Claro. e qual é a sugestão que você daria para as pessoas não irem direto para lá, porque realmente é muito cansativo. Todo mundo quer saber quanto custa essa brincadeira. Vamos começar, né? pelo preço? É óbvio. Bom, a gente começa falando de uma diária, para não assustar. Tá? Essa diária inclui o casal, até 2 crianças, até 12 anos incluído. Já não assustei, né? Já melhorou? E inclui Acho tudo. que você está assustando mais ainda. Inclui, o que inclui? Todas as refeições, todas as bebidas, a qualquer hora, não é só na hora da refeição. Deixa então, eu ir você complementando. pode ir para o... Todas as refeições são refeições de altíssimo nível. Todas as bebidas são champanhe à vontade, qualquer Exato. tipo de bebida, menos os vinhos safrados. Exato. Então, por exemplo, se você quiser pedir uma garrafa de um champanhe especial, um Dom Perignon, você vai pagar. E tem uma cave de Dom Perignon lá, que é um champanhe exclusivo francês, inacreditável. Mas tudo absolutamente incluído a qualquer hora do dia. Eu tomava champanhe que nem água. Era um negócio... Sim, e a carta, ela em sua grande maioria, é francesa, né? Por motivos óbvios. Claro. Então, existe uma grande adega com esses rótulos premium, que não estão incluídos, mas, de maneira geral, tem muitos rótulos excelentes, que são servidos a qualquer hora do dia. Então, como eu estava falando, que está incluído, né? Isso tudo está incluído. Você pode ir todas as noites, se quiser, no restaurante que é 2 estrelas Michelin. Então, você está ficando 3 noites, quer jantar lá todos os dias, você pode ir. Além disso, quando você fica o mínimo de 3 noites, você tem um spa, um tratamento de spa incluído por dia, por vila. Então, se é um casal passando 4 noites, tem 2 spas para cada. Né? Bom, isso tudo por uma bagatela, a gente começa a falar de uma diária de 3.200 euros. Né? Mas, vejam bem, por vila, por dia e por família. Não vou nem dizer o casal, tá? A família. Não, isso é muito bacana, porque o benefício da criança até 12 anos está incluído, é muito legal, porque, como eu falei, não é um hábito muito grande do brasileiro viajar com os filhos para a Polinésia, mas é um benefício muito grande para quem viaja com criança. Aproveitando, já falando um pouquinho da Air Tahiti Nui, que é essa companhia da Polinésia que voa de Los Angeles para Papeete, só para falar aqui da gente, ela também tem um acordo, né? Na verdade, um benefício, que as crianças voando junto com os pais, elas também não pagam até 12 anos. Então, é muito bacana. Você imagina, você chega no Brando também não paga, então a criança já está ali no pacotão. Né? Então, bom, o que combinar, né? Com o quê? Com o Brando ou com a Polinésia? Eu acho que, tem muitas não sei, a combinações. sugestão é que talvez fosse interessante parar 2 dias nos Estados Unidos e de lá ficar 1 semana fazendo a Polinésia e 2 dias no Brando. É uma combinação muito bacana. Quando você chega em Los Angeles, você pode fazer Santa Mônica, que é um destino muito simpático, tanto para você se divertir, quanto para compras. Agora, a minha sugestão pessoal é de que seja feito na volta. Porque na ida, primeiro que na ida tudo é festa, né? Então, você está super disposto, você ganha horas. Quando você chega no Tahiti, você ganhou 7 horas. Você está indo no fuso contrário. Então, você chega no dia seguinte, você não tem nenhum sofrimento da viagem, não tem jet lag. Mas, na volta, aí fica um pouco mais puxado. Então, aquela paradinha estratégica na Califórnia é excelente, seja Los Angeles, seja até uma outra extensão na própria Califórnia, São Francisco. Há necessidade de visto? Não há necessidade de visto. Já existia de febre amarela antes desse nosso surto aqui.
Então, hoje, para todo mundo, ficou muito simples, né? Só vale lembrar o certificado, lá, o amarelinho, que tem que ficar presinho no passaporte. Malcolm, voltando para a Grã-Bretanha. Quem nunca foi ou quer ir, por exemplo, para a Escócia ou para qualquer outro local, qual é a documentação necessária? Precisa de visto? Quais as providências tem que tomar? Brasileiros não precisam visto para visitar a Grã-Bretanha até 6 meses para viajar para a lazer, estudar e participar em uma conferência para os negócios. Bom, vamos voltar para a Índia, né? Na verdade, vamos para o Butão, então vamos passar direto para o Butão. Não, a Cris daqui a pouco ela vai falar para a gente um pouquinho do Butão, mas eu queria que rodasse o vídeo número 3, por favor, para mostrar um pouquinho o que é este país que fica no meio da cordilheira do Himalaia. É algo absolutamente inacreditável. Olha que maravilha. Isso é Butão. Você começa com isso, né, Paulo? Aumenta um pouquinho o áudio, por favor. Ótimo. Se eu disser a vocês que existe um país onde a felicidade vale mais do que o dinheiro, vocês acreditariam? Pois esse país existe, fica no Himalaia e se chama Butão. Welcome to Butão. Bem-vindos ao país da felicidade. Todos os países do mundo têm o PIB, o índice médio do produto interno bruto, ou toda a riqueza produzida naquela nação. Mas só aqui no Butão existe o FIB, um índice criado para medir a felicidade interna bruta. Tudo começou aqui, no Palácio Real. Até culturalmente rico, entendeu? Que interessante. Bom, depois que terminou a apresentação, eu pedi para tirar uma foto com os dançarinos e olha só o que eles fizeram. A máscara e esse falo, que nesse país nada mais é do que o símbolo da criatividade. A força do dragão, símbolo da fertilidade, isso é que faz feliz, né?
Bom, como vocês perceberam, o Butão é um país do caralho, né? Cris, como é que você foi parar lá? Você foi 10 vezes para lá? 11 já. 11? E agora eu vou pela 12ª. Eu conheci o Butão em 2010, eu fiquei 21 dias só no Butão, conhecendo essa cultura da felicidade. E o que eu posso compartilhar com vocês é que isso não é só para turista ver, isso é a realidade deles. Eles vivem de uma forma muito diferente. Eu sempre conto, vou tentar ser bem rapidinha, meu primeiro guia em 2010, ele tinha loucura por querer vir para o Ocidente. Ele foi parar nos Estados Unidos, em Washington. Ele durou 3 meses lá. Agora, toda vez que eu encontro ele lá, ele fala, Deus, como é que essas pessoas vivem desse jeito louco? Eu nunca mais vou sair daqui. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu sou feliz sendo guia, eu sou feliz no meu país. Até foi muito interessante, porque ele convive com vários guias que convivem com a gente, com os estrangeiros. Né? É um turismo controlado, ninguém pode ir para o Butão que não seja através de um pacote com uma agência de turismo. E tudo, quando você... Ela falou de preços, então o Butão não é um destino muito barato, não se compara, óbvio, ao Debrando, mas São é um coisas diferentes. Bem diferentes, não dá para apesar que temos os hotéis de níveis melhores, mas assim mesmo não dá para comparar. Mas você tem uma taxa fixa por dia mínima que você vai pagar no Butão, porque aquilo está incluso uma taxa que o governo dá, que o governo cobra do turista para ajudar com a educação e com a saúde do povo deles. Então, cada um de nós, turistas que vamos para lá, eu, inclusive, toda vez que vou, $65, ou 75, acho que agora, por dia, vai para o governo para poder ajudar a economia do país, né? Basicamente, a saúde e a educação. E aí a gente tem um pacote com tudo incluso. Então, a gente tem pensão completa, tem o nosso guia pessoal, tem o carro. Tudo isso faz parte do pacote do Butão. Então, quando você vai para lá, você fica normalmente 5 dias, é o que eu sugiro, para conhecer as 3 principais cidades. E aí você vai conhecer o que é a fertilidade e o que é a felicidade. E tem um detalhe. O Butão é uma monarquia constitucionalista, como eu coloquei lá, tem menos de 1 milhão de habitantes e era, até 30 ou 40 anos, um dos países mais fechados do mundo. Foi só depois dos anos 70, no fim dos anos 70 que abriram. Anos. Então, eles optaram por abrir o país ao turismo, mas fazer uma abertura totalmente controlada. Quer dizer, o que quer dizer isso? É um turismo de alto luxo, eles não aceitam mochileiros lá. Como a Cris falou, tem que ter uma agência de turismo que se responsabiliza pelo turista perante qualquer coisa que aconteça. Aconteceu até uma coisa engraçada que eu lembrei agora. Nós estávamos indo, acho que de Timpu para Paro, e passaram 3 GMCs, aqueles carros enormes da General Motors, e a Cris falou assim, olha, é o rei, é o rei, é o rei. Não, o guia falou que era o rei. E aí eles pararam, era obrigatório a gente parar. E aí adivinha, né? Aí eu desci do carro rapidamente, comecei a gravar. O primeiro GMC passou o segundo GMC, o terceiro veio em cima da gente, falou... Era para o guia, deu uma dura no guia. Quase que queriam mandar embora o guia, eu tive que fazer várias coisas... Não, isso que eu queria te perguntar, não aconteceu nada? Graças a Deus, não aconteceu nada, mas foi um sufoco, e ele é meu guia de 11 vezes, 10 vezes ele foi o mesmo guia, é o mesmo guia... E eu fiquei desesperada, que ele ia perder o emprego, ele entrou em pânico, né? Ele ficou desesperado aquela tarde, porque o cara não só me obrigou, o dele não fizeram nada, mas me obrigaram a apagar minhas fotos do celular. A gente não tirou foto de nada, era um carro correndo, você não viu o rei, né? Mas é aquela proteção ao rei, né? Quer dizer, na verdade, então, a ideia é fazer sempre uma coisa casada, ficar alguns dias na Índia, ou no Nepal, ou em algum outro local por ali, e fazer o Butão 5 dias. É porque não tem voo, né, para chegar no Butão. Então, para chegar no Butão, você tem que chegar ou pela Índia ou pelo Nepal, ou então pela Tailândia, por exemplo, porque eu não vou falar Bangladesh, que eu acho que não é um lugar que tem muito interesse, mas Bangkok, Singapura, Delhi e Katmandu são os lugares que a gente chega no Butão. Muito bom. E, ao contrário do Butão, que tem toda essa burocracia para chegar lá, o Tahiti é muito tranquilo, não tem praticamente burocracia para entrar, você entra normalmente. Não tem. E você sugeriria essa coisa casada também com os Estados Unidos? Ou, se você quiser ser mais ousado em termos de destino, Nova Zelândia, por que não? Nova Zelândia. Japão, eu tive cliente que fez Japão, Nova Zelândia e Tahiti. Mas para quem pensa que o Tahiti é só lua de mel, não é. Eu mergulhei para pegar pérolas negras lá, eu andei de 4x4 em cima dos morros lá, no meio de plantações de abacaxi, ananás, que é uma coisa absolutamente
E a Ilha da espetacular. Baunilha também. Tem a Ilha da baunilha Baunilha? mais famosa do mundo, é no Tahiti. Mergulhamos lá em corais, que são absolutamente Berço da únicos. tatuagem. Existe uma ilha que todos os habitantes são tatuados. São tatuados. Isso é uma coisa Incrível, é muito absolutamente rica em cultura impressionante. e Números. gastronomia. Em 2016, apenas 1.500 turistas brasileiros visitaram o Tahiti. Naquela época, evidentemente, não tinha ainda o voo direto da América. Então, agora, a ideia é que aumente, porque outro dado curioso é que na América do Sul, o país que emite o maior número de turistas para lá é a Argentina, em primeiro lugar, e o Chile, em segundo lugar. Porque ia Talvez antigamente... pela rota, né? Porque ia antigamente. Mas com o Provavelmente. início dos voos, a coisa deve, com certeza, melhorar para lá. Você não tem os dados atuais? Não, Então Não eu tenho. vou passar para você. não tem. Me passa depois, por favor. Bom, última pergunta para os meus entrevistados, antes da gente passar para as perguntas do auditório. Malcolm, um destino que você tem muita vontade de conhecer, um destino único. Pode ser Índia, pode ser Tahiti, pode... Todo lugar no mundo? Qualquer lugar? qualquer Qualquer lugar. lugar? Meu Deus. Eu sou muito sorteio. Eu visitei muitos lugares que eu tenho muito paixão. E aí, uma pergunta Ou algum difícil. lugar no mundo que você foi e que te marcou profundamente. Eu sou australiano, mas eu sou bem apaixonado sobre Tasmânia, uma ilha, uma parte da Austrália, um estado sul do país. Eu vou viajar lá para meu aniversário este ano, em outubro. Eu vou fazer 40 anos. Eu tinha 30 anos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, 10 anos atrás, graças a Deus. Tasmânia é um lugar fantástico. Lá a ar é mais puro no mundo, também a água. Então a comida lá, a comida é muito deliciosa, muito fresca. Também há vinhos de espumante e Pinot Noir, Sauvignon Blanc. São vinhos que a Tasmânia Maravilhoso, faz, a mas- Nova Zelândia toda e a Austrália também produz É excelentes quase vinhos. como é parecido de Nova Zelândia, mas bem diferente. Porque é Claro, a Austrália. claro. Os animais lá diferentes. Tasmania Devil existe. O Devil, ele é o diabo da Tasmânia, que você E deve da ter ouvido Tasmania falar, existe, é bem fofo, eu acho. Não é muito tímido, muito tímido. Eu queria dizer a vocês que nós vamos sortear um diabo da Tasmânia aqui sem a gaiola. E 40% da ilha é uma parque nacional. Parque Nacional. Então, como eu falei, uma Reserva. reserva é muito selvagem. Selvagem. Gostei muito. Então, mas também a cidade de Hobart, a capital, é muito cosmopolitana. Tem um museu, o nome é MONA, Museum of Old and New Art. Como o museu na Espanha, em Bilbao, esse museu transformou Bilbao, essa região, né? Mas esse museu na Tasmânia, MONA, transformou a ilha. So, agora você tem muita energia lá, mas também você tem parques nacionais, comidas boas, vinhos boas. Eu adoro. Cris Curi. Nova Zelândia. E The Brando. Com certeza, só preciso achar a data. Mas é isso aí. São os dois que eu... Canadá também, mas eu conheço bastante lugares. Mas Nova Zelândia acho que está em primeiro para fazer a combinação lá. Cris Coelho. Já tem uma cliente, já. Ó. A lista é grande, mas assim, só para começar, tem alguns países assim na África que eu gostaria de... Eu só conheço a África do Sul, fiquei completamente encantada também com a África. Então, alguns países na África que eu gostaria de conhecer, e a Nova Zelândia está na minha lista, assim, número 2, 3, por aí. Muito bom. E a lista é grande. Vai embora. Então, nós vamos abrir para as perguntas do auditório agora. Eu pediria que você, por favor, me ajudasse aqui. Eu começo. Quem aqui já foi para a Escócia, para a Índia, para o Butão ou para algum desses destinos? Butão, vocês foram para o Butão? Para elas, por favor, porque é uma coisa única. Por que vocês resolveram ir para o Butão? E mudou alguma coisa na vida de vocês depois que vocês foram para lá? Foi uma Seu nome, por favor? Marisa. Marisa. Eu fui com a Cris em 2014, né? Para completar a viagem Índia, Nepal e Butão, que é pertinho, né? Mais perto.
E é muito diferente, eles são autênticos. Nada é combinado e é muito bonito. O que diferente, você traz de a mais forte paisagem. de lá? Eu acho que é a candura, aquele olhar inocente das pessoas. Das pessoas, né? É muito diferente, é outro estilo de vida. E para a Índia? Quem já foi para a Índia daqui? Ela aqui? Seu nome, por favor. Você faz o quê? Meu nome é Gilcimara. Atualmente tenho uma agência também, mas é coisa recente. Eu viajei em 90 países, mas a Índia era tabu, tinha medo. E o dia que eu cheguei na Índia, eu não consegui sair de lá. Foram quase 8 meses viajando sozinha, de maneira independente. Me apaixonei pelo país. E agora eu estou indo pela 7ª vez para lá. Que maravilha. E para onde você vai dessa próxima? Essa próxima é um roteiro mais pelo norte mesmo. Ali o Rajastão, que é um estado mais famoso. Né? E Mudou Varanasi alguma também. coisa em você depois que você foi para lá? Paulo, eu voltei com uma tatuagem escrito amor em hindi no meu pulso, então eu sou super suspeita, assim, eu fico super orgulhosa até de ver 2 mulheres, assim como eu, que falam que a Índia é um destino transformador. E eu até achei que a gente que perguntasse para vocês, e eu te perguntar por que você acha que a imagem da Índia para brasileiros é tão distorcida, da violência, né? A gente chega lá, é bem diferente do que a gente imagina. E a questão, eu morei um tempo em Rishikesh, a questão da espiritualidade. Você morou em Rishikesh? Morei, fiquei 3 meses em Rishikesh. E um pouquinho disso que você falou, de a gente... O que eu vi na Índia foram pessoas que tinham muito menos do que eu, sorrindo muito mais do que eu. E aí eu percebi que eu tinha alguma coisa a ser resolvida na minha vida. Né? Que dinheiro não era sinônimo de felicidade. E a Índia realmente botou um espelho na minha frente de ver todas as minhas vaidades inúteis. E que, de repente, você pode ser muito feliz com muito pouco. Quando a gente conhece outras pessoas, outras realidades, a gente olha um pouco mais para a gente e vê a qualidade de vida que a gente tem aqui. Exato, porque às vezes a gente vai para uma Europa, para os Estados Unidos, a gente sai de lá com a autoestima lá embaixo, né? Você fala, caramba, cara, como é ruim, como é violento. Aí, de repente, você chega num país onde as pessoas têm menos e estão mais completas e mais satisfeitas. Eu acho que a Índia é isso. É a gente aprender Cris, é uma boa pergunta para você, essa questão da violência contra a mulher na Índia. Eu, particularmente, antes que a Cris fale, todas as vezes que eu fui para lá, eu não presenciei, eu não vi, eu não tem nos jornais. Qual a tua avaliação? Eu acho que era melhor quem já foi falar, mas tudo bem. Quem mais já foi para lá daqui? Várias pessoas foram, né? Mas, assim, só falando bem rapidamente, isso é muito mais, infelizmente, o jornalismo, a mídia, que um caso, outro, e foram violentos, e foram absurdos, aconteceu lá, só que aí vira o foco aquilo, quando o foco deveria ser o outro lado que você colocou. Eu, quando fiz a minha primeira palestra sobre Índia, eu falei, para mim, Índia, eu morei 3 anos lá. Índia é igual a aceitação. Eu aprendi uma coisa que eu não aprendi aqui, né? E transformou totalmente a minha vida. Então, eu acho que assim, o foco da mídia, do jornalismo, das divulgações é que são erradas. Eu converso com gente do consulado, aqui, lá na Índia, eu converso com pessoas do turismo da Índia, e eu falo, gente, a gente precisa mudar o marketing da Índia, porque não adianta só falar Incredible India, precisa contar esse outro lado. Eu nunca sofri nenhuma violência em todos os anos, mas tem uma coisa que eu sempre comento também, respeitem. Né? Claro. Mulher que anda de mini saia, de alcinha e tal, realmente não é... Para eles é uma prostituta. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não sei se você concorda comigo. A gente anda com roupas mais adequadas, mas não precisa andar com uma roupa que nem eu estou, mas é andar de roupa... Ah, sim. Exatamente. Goa e Kerala, que ela está falando. Goa era um estado português, né? Então, hoje é independente, é um estado indiano, mas ele era uma possessão portuguesa. E Kerala também, e tem influência mais internacional. E são o sul da Índia. Eu sou... A Fabi viajou comigo com o Rajastão, mas eu sou totalmente o sul da Índia. Eu acho que e mesmo lugares como Rishikesh, Amritsar, Bodh Gaya, existem tantos outros destinos que fogem do Rajastão, porque o Rajastão é o estereótipo de Índia. Todo mundo pensa na Índia, pensa no Taj Mahal e no Rajastão. Gente, tem muito mais, mas muito mais, e, na minha opinião, melhor do que ver o Rajastão. Porque o Rajastão é muito palácio, muito marajá, muito do mesmo.
E tem muita outra coisa para a gente abrir os olhos, né, para a gente se enxergar, como ela falou. E tem um detalhe curioso na Índia, que, como vocês sabem, o boi e a vaca são sagrados. Então, eles A vaca só, o boi não, desculpe, tadinho. a vaca são sagrados. Eles têm total liberdade de andar pelas ruas. Isso tem um fundamento religioso lá atrás, que os sacerdotes falaram, olha, tem tanta gente aqui, se a gente comer esses bois, acaba a nossa fonte de alimentação. Então, eles colocaram na cabeça das pessoas que o boi é sagrado porque eles conseguem ter o leite, fazer a vaca sagrada, por causa dos laticínios e tudo. Mas o detalhe curioso é que em Goa, como foi possessão portuguesa, se come uma bela picanha lá. Eu tive em Goa na primeira vez e é muito turístico, né? Não sei se vocês gostariam. É uma questão, é como se fosse Acapulco no México. É uma coisa meio que montada. Tem muitos resorts e tal, mas é uma coisa interessante para conhecer. Quem mais perguntas aqui? Cris, mais alguma coisa sobre a Índia que você queria complementar? Não, gente, tem muita coisa para falar de Índia. Quando você falou Índia e Butão, tem muita coisa para a gente compartilhar. Eu convido vocês, enfim, se quiserem me procurar, falar comigo a respeito, eu estou sempre à disposição. Depois posso deixar meus contatos, mas, assim, eu acredito que a Índia chama a gente, né, na hora que a gente deve ir para a Índia. Então, eu não fico forçando ninguém para ir para a Índia, né? Mas eu acho que vale a pena se dar essa oportunidade de olhar diferente para o mundo, para si mesmo e para o mundo. Então, é isso, um convite para vocês abrirem, como ele falou, o coração. Eu sempre falo para as pessoas, venham para a Índia com os olhos do coração. Como assim? Tente ouvir e sentir e viver tudo pelo seu coração. A Índia é isso, é muito diferente de tudo que a gente conhece aqui no Ocidente. E tem que ir com a cabeça aberta. Totalmente, totalmente. Malcolm. E Butão também é um país que vale a pena. Malcolm, alguma coisa que você gostaria de complementar em relação à Grã-Bretanha, os esforços que estão fazendo para aumentar? A primeira coisa, Grã-Bretanha não é só Londres, né? Tem muitos lugares para explorar além de Londres. Mas eu acho que Grã-Bretanha é um lugar você pode realizar sua paixão, né? Paixão. Futebol, música, uma vida com a família real, a cultura, tem tudo. Mas eu acho que se você tem uma interessante dessas coisas, você pode realizar a sua paixão na Grã-Bretanha. Quem aqui foi para a Escócia? Quem gostaria de falar? Quem levantou a mão? Não, com a luz aqui não dá para ver. Ela ali. Ali. Seu nome, por favor? Deusa. Deusa. Deusa você tinha que ter ido para a Índia, né? Eu fui já. E por que você escolheu a Escócia? Bom, eu recebi um convite do Visit Britain, né? E eu amei a Escócia, eu achei um lugar incrível, a história. Eu também fui sobrevoar Highlands, achei lindo. É espetacular. Espetacular. Edimburgo, a cidade é maravilhosa. Caminhar pela cidade, ver o castelo. E eu fui no verão, tudo florido, e o pessoal extremamente gentil, é aquilo que você falou, muito delicado. Eu adorei. E eu acho que os brasileiros não conhecem muito da Escócia. Tem muito a conhecer. É o que o Malcolm falou. É como Paris. As pessoas vão para a França e vão só para Paris, para Paris, para Paris. A Grã-Bretanha tem grandes destinos. 80% do mercado brasileiro sou Londres. Visita Londres. Vamos mudar isso. Acho que 5% talvez vai visitar a Escócia. Cris Coelho, o que você gostaria de deixar como mensagem e imagem da Polinésia Francesa? Claro. Em verdade, eu gostaria de dizer que, embora, né, o Brundle seja um produto realmente excepcional, é incrível, existem outros lugares incríveis na Polinésia que também não têm um custo tão alto assim. Então, a Polinésia não é um destino impossível porque é caro. Existe o turismo do Tahiti, faz um trabalho muito bacana, e eles já fizeram assim uma ação promocional para o turismo econômico na Polinésia. Então, é interessante também para a gente ter esse olhar de que ele é eclético, né? Ele pode ser bastante democrático para todas as classes viajantes. Então, a Polinésia está longe de ser só Brundle, né? Claro, existe uma hotelaria de luxo
muito bacana, assim como no Brandon, em Bora Bora. Mas existe muita coisa para todo bolso. Realmente é um lugar, é um destino incrível. Bom, vamos agora para os sorteios, né? Só que antes dos sorteios eu queria agradecer meus parceiros, que são a CC Hotéis, da minha querida Cristiane Chaves, que está por aí. Daqui a pouquinho ela vai subir aqui para sortear para a gente entradas para os principais monumentos da França, que ela representa aqui no Brasil. Os azeites e as azeitonas gregas Zoe, do Spiros Patsé. Spiros, você está aí? Spiros está ali, daqui a pouco você vem aqui sortear uma garrafa de azeite. Aliás, esse azeite é o que vocês degustaram e as azeitonas também na entrada. São azeitonas de Kalamata e um dos melhores azeites que eu já tive a oportunidade de provar. Apesar de que eu sou grego, eu sou suspeito para falar, né? Mas se vocês gostam de azeite, é espetacular. A equipe do Unibis Cultural, da Unibis Cultural, a Elaine, o Giovanni, a Laura, o Bruno, a Sami, todos que estão aqui ajudando a gente, sem o trabalho de vocês, o pessoal da técnica, nada disso aqui seria possível. A Travelways, sem a qual eu não viajo, e eu sugiro que vocês viajem sempre com seguro viagem, porque se vocês quebrarem uma perna lá fora nos Estados Unidos, por exemplo, a brincadeira fica em torno de 10 a 15 mil dólares. Não é fácil bancar uma coisa dessas lá fora. E um especial agradecimento para a jornalista Adriana Reis, a minha parceira, minha sócia, com quem eu viajo o mundo inteiro, e a coordenadora também desse projeto aqui. Bom, vamos começar com os sorteios. Cris Chaves, vem aqui sortear os monumentos históricos da França. Vocês, quando vocês entraram aqui, vocês receberam um número, não receberam? Todo mundo recebeu um númerozinho, colocou lá na frente? Alguém deixou de colocar o número? Estão aqui os números? Então, Adriana, por gentileza, pegue os números ali do pessoal que estão faltando, porque algumas pessoas não colocaram os números. Estão todos os números com vocês aqui? Mas como é que vocês vão saber o número? Peraí, Adriana, peraí. Como é que elas vão saber o número? Crise. Bom, enquanto ela resolve ali o problema, como é que resolveu aqui a questão? Dri. Dá essa bola. Enquanto ela sobe aqui, como é que vai sortear? Estão todos aí? Deixa aí. Vira de costas e joga a bola aí. Onde você quiser. Pode chutar para cima. Fecha os olhos e joga. Não, peraí, deixa eu fazer uma coisa com você para ficar mais legal assim, ó. Fecha os olhos. Ok. Pronto, agora gira. Agora pode jogar. Malcolm, o que é essa bola? Explica pra gente o que é essa bola, esse brinde. Por que o Visit Britain dá esta bola? Quem pegou aí? Essa bola parte da nossa campanha de Football is Great. Com certeza, Brasil e Reino Unido tem uma conexão de futebol, né? Nós temos uma campanha, uma parceria com a Premier League. E essa campanha inclui 3 pacotes, quando você pode viajar na Inglaterra, em visitar Manchester, Liverpool e Londres. E o pacote inclui um jogo de Premier League. Com certeza, talvez esse é o produto um pouco mais alto, mas também com as novas times este ano, acho que Fulham, em Londres, tem ingresso só por 50 libras, só 250 reais, mais ou menos. Esse acho que vale a pena. Para quem gosta de futebol, esse é um pacote bacana que você vai lá e para assistir os jogos específicos. Cris, por favor, venha cá. A Cris Chaves vai sortear. Então, tem 3 Cris aqui. Eu costumo brincar que eu me dou bem com as crises, né? Cris, o que é que você vai sortear para a gente? Vocês viram nas imagens vários lugares transformadores que o Paulo e a Adriana viajaram, e a gente trouxe presentes hoje de Chamonix, que é um destino de montanha que fica na França, né, nos Alpes franceses. Então, são vários presentinhos de Chamonix. No próximo encontro, a gente vai ter os ingressos para os monumentos. Muito okay? bom. Sorteia lá, Cris, por favor.
Detalhe, esses ingressos para os monumentos da França, eles não têm prazo de validade, ou seja, não precisa sair correndo para ir agora. Mas se for agora, é melhor ainda. Então, são monumentos espalhados por toda a França, não é isso, Cris? Então, hoje não são os monumentos. Ah, não são os monumentos. Não, hoje são presentes da cidade de Chamonix, Certo, que fica na montanha, né, nos Alpes franceses. O primeiro ganhador é o número 2. Oba! Ó. 2. Parabéns. Como é seu nome? Vanessa. Eu sou do Sonhando com a Próxima Viagem. Ah, muito bem. Parabéns, parabéns. Então, agora mais um, de Chamonix. Deixa eu botar aqui no bolso, que é para não misturar. Né? 124. 124. Isso quer dizer que tem 124 pessoas aqui, pelo menos, né? Espero que você goste e que te inspire, ok? Como é o seu nome? Liliane. Liliane. Muito bem, parabéns, Muito Liliane. obrigada. Vamos lá. Qual é o próximo sorteio agora, Dri? Spiros, faz favor. É o Spiros. Vem aqui, por favor. Spiros Patzés é o importador exclusivo desse azeite aqui, que chama-se Zoe. Spiros, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho desse azeite rapidamente. E por que é Zoe? Zoe é vida, né? Vida em grego. E esse ano nós conseguimos trazer já o certificado bio, que equivale ao orgânico. Aqui no Brasil não se comunica, mas é o biológico, né? Que na Europa é o biológico. E é extra virgem, primeira linha, antioxidante, é o melhor azeite. Por que o azeite grego é tão bom? É bom. Vamos fazer propaganda. É o dos gregos. clima, né? Tem mais algum grego aqui? Não. Não. O clima é... Tem? Não? Especificamente essa azeitona, a Koroneiki, que é do sul da Grécia, que fica em Kalamata, que ela é especificamente, ela tira esse azeite especial que é antioxidante mesmo. Olha, para quem gosta de beber, uma colherzinha de azeite antes de beber faz milagres. Gente. De manhã. É uma coisa de manhãzinha, De manhã também é dá uma uma maravilha. lubrificada. E, na verdade, isso aqui faz parte da dieta mediterrânea, que traz longevidade, exatamente. enfim, essas coisas É. todas. Sorteia aqui, por favor, Spiro. Olha para cima, olha para cima. 123. 123. 123. Opa, tá ali. Tem aqui, por favor. Primeira vez que você vem aqui assistir? A gente acredita em você. Entrega para ele. Como é seu nome? Vinícius. Vinícius. Você faz o quê, Vinícius? Eu tenho um blog de viagens, eu sou turismólogo. Muito bom. Então, opa. E você gosta de azeite, Vinícius? Eu gosto. Muito bem. Vamos ver se você gosta desse. Você vai virar... Essa informação que antes de beber uma colherzinha de azeite... Como é que é? Essa informação que antes de beber uma colherzinha de azeite é bom, eu não sabia. Tá cachaceiro, né? Parabéns, parabéns. Parabéns. Obrigado. Qual é o próximo? Mais uma informação, Claro. ele é kosher também. Nós Kosher. temos certificado kosher, que Todos é sabem o que é da kosher? colônia judaica. Sabem, né? Muito bom. Spiros, mais uma Obrigado, vez, mais muito uma obrigado. vez, tudo bom? Yahará. Yahará, first time. Agora o que vai ser? O que é? Visit Britain. Malcolm, de novo, vem cá. Sorteia ali, por favor. O que tem aqui neste kit? Alguém sabe? Coisas. Coisas. Twinings. Chá de twinings. Chá inglês. Adesivos. Uma caneta. Uma caneta inglesa. Uma caneta inglesa, obviamente. Número 16. Número 16. 16. 16. Lá atrás. Tá vendo? Parece um bingo isso aqui, né? Mas é legal. Como é seu nome? André. Você trabalha com o que, André? Eu tenho uma empresa de promoção do turismo francês na América Latina. Muito bom. Então você está recebendo de um inglês agora para a França. Vocês viram que hoje os ingleses entraram em guerra ali no Canal da Mancha por causa da pesca dos moluscos lá, tal, não sei o que. É uma coisa absolutamente civilizada, né? Próximo,
que vai ser agora, Cris? Indo-Ásia Tours, Cris, por favor. O que temos aqui dentro? Aqui nós temos... Ué, mas aqui é para menina, né? Tem uma pashmina, tem uma camiseta e tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem... Price. Todo mundo sabe o que é uma pashmina, né? 121. Número 121? Vem aqui em cima, vem aqui em cima. Deu sorte. Obrigada. Como é o seu nome? Alessandra. Você faz o quê, Alessandra? Sou jornalista. E é a primeira vez que você vem aqui? Sim. Gostou? Gostei. Muito bem. É o que eu sempre falo. Se você gostou, compartilhe. Se você odiou, não faça nada. Com certeza. Vou compartilhar. Muito obrigado. Próximo. O quê? A Wanda Catão está por aqui? Não? Não. Essa daqui, a Chris do Brando sorteia. É do Visit Britain. Não é do Brando. Não é do Brando. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Vamos ver aqui, Cris. Tem uma caneta. Tem uma pochete do Visit Britain. Mais coisas. Tem mais coisas. Tem outro kit com mais coisas aqui. Uma capa de chuva. Capa de chuva, para inglês sorteando capa de chuva é sacanagem, né? Precisa. Tem o guarda-chuva também. Próximo. Importante, precisa. É, número 9. Número 9. 9. Number 9. 9 lá atrás. Está chegando lá atrás. É legal que tem tanto brinde aqui, quase todo mundo ganha alguma coisa, né? Não é? Vamos chegar um dia que nós vamos sortear passagens, estadia. Se Deus quiser, né? Hã? Se Deus quiser, né? Como é o seu nome? Tereza. Tereza, você faz o quê, Tereza? Eu trabalho com a Sônia Saão. Com a Sônia Saão. Ah, sim, Tereza, como está você? Tudo bem. Tudo bem. Quando você for para Londres, você já tem capa de chuva. Já tenho, então, obrigada. Próximo, o que é? Para meninos. Tó, Cris. Esse aqui. Então, Cris, você de novo aqui. Esse agora é um brinde Indo-Ásia Tours para meninos. Eu não sei por que essa distinção, mas... Se a gente vai... Se for uma mulher, o que a gente faz? Vocês acham? Dá para o namorado? Dá para o namorado, para o marido? Não vai ficar caçando o outro, né? Ai, desculpa. 120. Nossa, peguei 120 e 121. 120. Você tem namorado ou marido? Ai, Ah, muito bom. Como é seu nome? Eu me chamo Luana. Luana, você faz o quê? Eu sou recém-formada em turismo e trabalho no Conselho de Engenharia. Muito bom, é tudo igual, né? Turismo com engenharia, médico com engenheiro. Obrigado. Primeira vez? Primeira. Gostou? Adorei. Ah, então compartilha. Próximo. O que é? Guarda-chuva. Muito bem. Tem um guarda-chuva agora. Adivinhem quem é que está sorteando o guarda-chuva? Muito importante, Malcolm, né? por favor. Obrigado. Vamos aqui sortear um guarda-chuva. Presentes transformadores. Desculpa, a gente foi inevitável. Número 103. 110. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 3. Eu costumo brincar que a vida sem humor não tem graça, né? 103. Ficar até essa hora com a gente agradece bastante, então tem que ter um pouco de diversão. Como é seu nome? Valéria. Valéria, você faz o quê, Valéria? Trabalho com moda. Trabalha com moda? Que bacana. Como é que você descobriu aqui? Porque eu sempre venho nos eventos da Unibis. Muito bom. Gostou? Amei. Eu já sabe o que fazer. Compartilhar. Muito obrigado, muito obrigado. Qual é o próximo? Mais uma bela pashmina. Cris. Uma coisa que eu não sabia o que era pashmina. Eu soube a primeira vez que eu fui viajar para a Índia. Eu não sabia o que era pashmina. Que número? 12. Número 12.
É um kit, né? Então você tem uma mulher para poder dar também? Vem aqui, por favor, vem aqui, por favor. Esse não é o casaco de couro, infelizmente. Ainda não é o casaco de couro. Boa noite. Como é o seu nome? É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Como é o seu nome? Ike, eu sou o irmão do Espiro. Sim, mas eu não... Ike. Muito prazer. Prazer é meu, tudo bem? Obrigada. Se quiser, troca com ela, né? Quem ganhou? Quem ganhou uma gravata, se quiser trocar com ele, aí vocês podem fazer a negociação, Ike. Que mais? Tá, não. Tá bom. Muito bom. Esse aqui é um livro meu que eu escrevi sobre a Toscana, que é sobre um sabático na Toscana, que um casal foi fazer lá, e é um livro que eu escrevi com muito carinho, com muito cuidado, porque é um casal que eu gosto muito, e quando eles foram morar lá, na verdade eles são vovós, vovô e vovó, e eles foram para Toscana e abandonaram tudo, filho, família, tudo, e a molecada falava, pô, mas vocês vão deixar a gente sozinho? Eles falavam, vou. Então deixaram os moleques sozinhos, nós escrevemos aqui com muito carinho, e ele é entremeado com informações históricas do que acontecia na Itália há 3 ou 4 anos, quando eles foram para lá. Então esse aqui é o mesmo sorteio. Vamos lá. Sabático toscano. 14. 14? Não? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Vamos aqui. Alguém já foi para a Toscana? Daqui? Gente, o pessoal é viajado aqui, né? Que legal. Número 15. 14 e 15, porque nem eu, 120 e 21. 15? Também não? 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 Número 16. Não, é brincadeira. Número 101. 101. Já foi embora? Já foi embora. Tadã. Número 115. 115? Acho que eu vou ficar com o livro para mim mesmo. Só você que aconteceu isso, não? Vamos chacoalhar aqui, vai. Número 17. Nada? Tá ali? Opa, chegou aqui. Muito bem. Como está o senhor? Você, obviamente, já foi para a Toscana. Como é o seu nome, o pessoal saber? Heitor. Heitor, você faz o quê, Heitor? É? Você faz o quê? Eu sou jornalista e tenho um blog chamado Vira Mundo e Mundo Virado. Aproveita e já faz a propaganda aí também. Parabéns. Valeu, obrigado. Obrigado por ter vindo. É o último agora ou é o penúltimo? O que é? É o quê? Chamonix. Quem sorteia? Cris Coelho. É mais um kit de Chamonix. Bacana. Da Cris Chaves. 113. 113. 113. Não, tá aqui, ó. Aqui. Tem aqui, é um kit que tem, acho que é uma garrafa térmica, camisinha. Como é o seu nome? André. André, você faz o quê? Cara, hoje pensando em viajar muito ainda. Muito bom. Parabéns. É a primeira vez que você vem? Sim. Gostou? Bastante. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Agora o último. Então, esse presente aqui vem diretamente do Butão. Está embalado. Eu queria saber se vocês sabem o que é isso aqui. Alguém tem alguma ideia do que é isso aqui? Imagina. Muito bom. Só que a pessoa vai ter que abrir aqui no palco. Esse aqui eu sorteio mesmo, porque a Cris vai ficar sem jeito. Ele que trouxe, porque eu não trago esses presentes. 126. 126?
É? Então vem cá, minha. Agora você vai no meio do palco aqui comigo. Ó, é o símbolo da fertilidade, hein? E proteção, mas é fertilidade e proteção. Como é seu nome? Janaína. Você faz o quê, Janaína? É professora, É, quase formada em Direito. muito bom. E como é que você descobriu aqui? Através do meu marido, Pierre Capotaz, do restaurante Santorini. Muito bom. Aliás, um bom restaurante. Eu já fui lá. Pega aqui dentro, por favor. Pode pegar que não Vai morde. pra pegar? É, não morde. Agora tem que abrir. Abra, por favor. Você vê que tem o cartão de lá mesmo. É de lá. Tô tremendo, gente. Calma. Capotaz está aí? Olha só. Olha que beleza. Ele vai aparecendo. Eu falei. Olha que beleza. O dragão tá aí dentro também? Na verdade, pode ser considerado um pequeno dragão isso aí, né? Gente. Olha, só Quase. parece a metade. Olha que maravilha. Tá conseguindo? Ela está com falta de prática, na verdade. Precisa falar com a Capotaz. Eu acho que eu vou pedir sua ajuda. Muito bem, eu seguro aqui, vamos lá. Isso aqui é um porno evento, né? Olha que maravilha. Olha que beleza. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Espero que vocês continuem viajando muito pelo mundo. Queria agradecer a vocês também que estão acompanhando a gente na internet, no Facebook aqui da Unibis Cultural. E dizer para vocês uma coisa que eu sempre digo. Não gastem dinheiro com bobagem. Gastem com viagem. Obrigado, uma boa noite e muito obrigado mais uma vez por terem vindo.